Então essa Selic em si, a gente tem que olhar para a inflação de curto prazo para saber se a Selic aqui no Brasil ela está fazendo sentido ou não, fazendo um efeito ou não. Aqui no Brasil, no curto prazo, na minha opinião, ela tem um efeito restritivo, mas a gente tem vários impactos, né? Fala, galera do fundo do baú, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a nossa 9ª aula. É sempre importante a gente quebrar com a aula, porque a gente tem um grande ensinamento sempre quando ele fala sobre alguns assuntos específicos. O pessoal gosta muito, vocês FDBs adoram quando Marco Saravalli fala. E aí, Marcão, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui de volta nesse lado aqui agora da mesa, né, do balcão, né? Isso. Já tem um tempo, né, que a gente não faz nada mais institucional assim, né? E é importante, porque tem algumas coisas acontecendo, né, Marcão? Tiveram algumas coisas não só polêmicas, como algumas coisas que interferem na nossa economia. E a gente sabe que esse ano foi meio enjoado, ia começar de um jeito, foi para outro lado, aí voltou para um lado, agora vai para outro lado de novo, com arcabouço fiscal, com muitas coisas. E eu começo já, né, como a gente brinca aqui, falando de polêmicas, né, ou de uma situação aí que talvez o Rio estava correndo para acontecer e acaba acontecendo, principalmente com a questão da alta de juros, que é dos nossos fundos imobiliários, né, Marcão? Que é uma classe que, sendo bem trabalhada, é excelente, mas hoje ela sofre um pouquinho aí, nesses últimos dias ela está sofrendo um pouquinho. E por que isso acontece? Por que eles são tão influenciados aí dessa mecânica aí? Boa, vamos primeiro dar um passo para trás, né? Como sempre. Faça. Depois a gente chega no desempenho dos fundos imobiliários, mas vamos primeiro olhar um pouco o cenário econômico, porque a gente fala de mercado financeiro, mercado de capitais, ele é muito influenciado por uma análise que a gente chama análise top-down, né? Então a gente começa olhando um pouco para o cenário econômico mundial, mas a gente pode passar um pouco disso, depois a gente chega no cenário local, que de fato, se a gente estivesse gravando esse encontro aqui lá em novembro, dezembro de 2023, olhando para 2024, a gente tinha uma expectativa que acabou não se concretizando, né, ao longo do ano. Em grande parte disso, a curva de juros, né? Se a gente tirasse uma fotografia para aquilo que a gente chama da curva de juros de longo prazo, né, nossa curva de juros, a gente tinha uma expectativa, até o Boletim Focus vinha mostrando isso em novembro, dezembro, que a Selic, nesse exato momento que a gente está gravando, final de 2024, deveria estar rodando a 8%, 8,5%, talvez 9%, 9,5% no máximo, né, os mais pessimistas, abaixo de 10% certamente nesse exato momento. Então a gente tinha uma curva, né, que a gente chamava de certa forma invertida, né, onde a gente teria uma redução da Selic e iria manter essa Selic perto ali dos seus 9%, talvez no longo prazo, né? Hoje, né, final de 2024, aconteceu justamente o inverso, né? Ou seja, a curva se inverteu, né? Ela tinha esse movimento aqui para baixo e ela acabou subindo, né? Então tem dois fatores. Primeiro, a gente está discutindo, que o grande papo do Banco Central é que ninguém, né, esperava esse aumento de juros no final de 2024, né, que a gente vai discutir por que a gente chegou nessa situação. Então, a gente está discutindo quanto que vai ter de aumento, né? Uns falam menos, outros falam mais, mas de fato a gente está tendo. Inclusive, hoje que a gente está gravando foi publicada a ata, né, do último Comitê de Política Monetária. Então, a gente vai ter aumento. Então, no começo do ano a gente está falando de queda de juros e manter os juros num patamar baixo. Hoje a gente fala de aumento de juros e manter num patamar alto, completamente diferente essas curvas. Isso há 8, 10 meses atrás, isso hoje, né? E também a discussão é que talvez, infelizmente, o nosso custo de capital, nossa curva de juros de longo prazo, permaneça ali no caso dos acima de 10% com certeza. Então ninguém espera que pelo menos nos próximos 3, 4, 5 anos do Brasil a gente tenha uma reversão, uma queda, não tem argumentos para ter queda de juros no curto prazo. A dúvida é, vamos ter que aumentar e quanto tempo vai permanecer nesse patamar. Então isso mudou completamente, né, ao longo desses últimos 6, 8 meses. Parte por um efeito internacional, mas grande parte um efeito global, né? E aí já até justificando aqui um pouco só para a gente terminar esse preâmbulo aqui, né? O que é o efeito local, o que é o efeito global? A gente acredita que até talvez agosto, setembro desse ano,
grande parte tenha sido um efeito local, né? Teve uma percepção local. Por que de outubro para cá tem um efeito global? Porque a gente teve duas grandes mudanças. Tivemos eleições nos Estados Unidos recentemente e a gente teve, de certa forma, né, uma atividade econômica americana ainda muito forte, o que fez com que lá o Banco Central norte-americano não precisasse reduzir tanto, né, os seus juros, ou na verdade, melhor dizendo, né, precise manter os juros ainda num patamar um pouco mais alto, porque a atividade ainda está muito alta e a inflação está arrefecendo, mas num ritmo um pouco mais lento, né? Então, talvez eles tenham que vão manter a taxa de juros, né, numa trajetória em queda, mas mais gradual. Isso fortalece o dólar, e dólar mais alto é ruim também para a nossa inflação aqui no Brasil. Então, teve um efeito de dólar se fortalecendo em relação ao ien, em relação ao euro, em relação ao nosso real, nesses últimos 30, 50 dias. Tá? Então, tem um efeito, talvez, nos últimos 2 meses, mais global do que local. Mas, de fato, ao longo do ano, a gente teve um efeito muito local que mudou completamente o desenho dessa nossa curva de juros, né? E aí, daqui a pouquinho a gente vai falar, vai ser um efeito direto e indireto, né, nos fundos imobiliários, em outros ativos considerados de risco, mas principalmente os fundos imobiliários, né? Seja no fundo de papel, seja no fundo de tijolo, acaba afetando a expectativa de rentabilidade e, consequentemente, o desempenho desses fundos em bolsa, né? Enfim, me desenvolvi um pouco aqui no assunto para a gente chegar até esse desempenho. Foi ótimo, porque a gente vai falar dos fundos imobiliários, tá? O pessoal está esperando. Mas foi ótimo porque você falou alguns pontos que eu acho que dá para a gente destrinchar sobre a questão do dólar, né? Se fortalecendo aí, porque teve eleição nos Estados Unidos, né? Já sabemos o resultado, foi o Trump que ganhou, né? Nesse momento que a gente está gravando. E quanto que o dólar, né? Porque talvez no noticiário fique muito a questão mais interna, né? De arcabouço, que também influencia o dólar, enfim, mas quanto que o dólar é importante para esse controle da taxa de juros, né? Como que ele é um ofensor, talvez, ou também um aliviador da taxa de juros de acordo com sua dinâmica, né? Para a gente fazer uma referência, assim, a nossa economia hoje, ela é considerada uma economia relativamente fechada, mas se a gente comparar com o Brasil do passado, hoje a gente tem uma economia muito mais aberta do que já foi no passado aqui no Brasil, né? Então a nossa economia hoje ela é muito dolarizada, né? Então a gente tem um efeito econômico, né, quando vamos dizer assim. Então quando a gente tem muito mais efeito, vamos colocar, de impactos ao produtor, né? Então vamos supor assim, eu sou dono de uma indústria, né? Uma indústria, grande parte dos insumos da indústria, eles são dolarizados, né? Vamos pegar o petroquímico, né? A indústria petroquímica é uma indústria dolarizada. Então, ela acaba tendo o efeito de um dólar mais alto, acaba trazendo custos para a indústria, né? Que a gente chama muito mais dos IGPs, né? Então, acaba tendo um impacto na produção, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente tem, por exemplo, uma garrafinha de água, né? Vamos colocar um insumo subindo, em algum momento isso vai chegar para o consumo, né? Então a parte grande também dos IPCs, né, dos índices de inflação ao consumidor, também é refletir. Então vamos pegar aqui o caso do nosso tradicional celular, né? Independente de onde que ele foi feito, na China, no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Não é aqui dentro, né? Não é. Grande parte dele, o chip certamente aqui não foi feito no Brasil, né? A película dele, mesmo o plástico, né? O plástico ele tem um efeito cambial muito forte. Então, um dólar mais forte, um real mais desvalorizado, uma taxa de câmbio mais alta, em algum momento vai se traduzir numa expectativa de inflação mais alta. A inflação vai sentir. Tá certo que a inflação, para mim, é diferente da inflação para o Pedro. A inflação de cidade para cidade muda, de idade, de perfil de renda, né? Às vezes tem gente que come mais proteína, tem gente que consome mais celular. Eu troco celular a cada 3, 4 anos. Tem gente que troca uma vez por ano, tem gente que troca uma vez a cada 10 anos. Então, isso afeta o consumo individual. Mas a gente já tem o IPCA como referência e ele tem um efeito cambial relevante, né? Então, vamos pegar o caso, por exemplo, na nossa matriz de transporte, né? Preço de passagem aérea, que sempre está subindo muito. Por que passagem aérea está subindo muito? Vários motivos, mas um deles é o próprio dólar, né? O petróleo pode ficar estável, mas se o dólar sobe, o preço da querosene de aviação sobe, automaticamente o custo da passagem sobe, inclusive é um efeito grande aí no índice de inflação, né? Então a nossa economia hoje é muito dolarizada e eu costumo brincar assim, mas Marco, a minha água, né? Tô tomando uma água aqui, né? Vamos supor que ela veio num galão, né, de água. Esse galão, ele talvez
grande parte do preço não é a água em si, é a embalagem, né? E a embalagem ela é dolarizada, ela tem um efeito, né, do petroquímico ali da embalagem que acaba sendo determinante para o preço final dessa água especificamente. Então a água pode ser retirada aqui de uma fonte do interior de São Paulo, interior do Rio de Janeiro, em algum lugar, mas a embalagem ela compõe o custo, né, o preço dessa água. Então hoje a gente tem uma economia muito dolarizada, o efeito positivo também acontece. Já aconteceu no passado também, pessoal, curiosidade aqui, do IGPM, que é um índice muito mais ligado ao produtor, né? E tem um efeito grande do câmbio, do IGPM num ano no Brasil ser negativo. Consegue os preços terem recuo? Pode ter, né? Já teve no passado, os últimos 10, 15 anos de Brasil, teve um ano que o IGPM foi negativo. O IPCA é mais difícil, mas o IGPM pode acontecer por conta de uma valorização do real, ou seja, uma taxa de câmbio bem menor aqui no Brasil. Então tem um lado positivo, se a gente tiver um câmbio voltando, tem um efeito muito grande na inflação, no lado positivo e negativo. A gente está no momento negativo também do câmbio, agora impactando negativamente os preços, né? Então, se você compra ali, vai no mercado, fala, pô, esse preço aqui subiu muito, né? Pergunta se ele é produzido no Brasil, né? Ou se está vindo de fora. Às vezes tem ali, às vezes até por exemplo, agora está final de ano, né? Tem algumas sementes ali, né? Algum consumo ali de final de ano que o Brasil não tem uma capacidade de produção grande ou é bem importada. Você vai ver ele subindo 10, 20, 30%. É possível, né? São muitos bens importados aqui na nossa cesta de consumo, né? E no macro, indo mais para esse lado, claro que tem muita gente que faz essa leitura, né? Entende isso, muita gente que conhece muito mais do que a gente que faz essa leitura. Mas por que estruturalmente, então vou dar o exemplo da água que você deu, né? Que eu tenho água que sai aqui do interior do Rio, de São Paulo, algo desse sentido, só tem que o galão dela é produzido fora, né? É muito por causa de competição de preço ou realmente questão de tecnologia ou questão de não querer olhar para essa produção e ir para um caminho mais de commodity? Como que a gente vê assim o país talvez não trabalhando para essas cadeias ficarem mais baratas, vamos colocar, ficar mais interna, né? Tem os dois fatores, assim, o caso vamos colocar assim, do plástico envolvido na embalagem, ele pode ser produzido, né, ter origem numa indústria petroquímica local, né? No interior do Rio, na Baixada Fluminense, aqui na Grande São Paulo, a gente tem indústria petroquímica muito forte. Só que ele é um bem comoditizado, né? Então ele tem o mesmo preço no mundo todo, tem as mesmas características, né? Polietileno, polipropileno, o famoso PVC, ele é igual no mundo todo, né? Então tem o mesmo preço no mundo todo, pode ter alguns efeitos ali de logística e tal, mas ele tem a mesma característica. Então subiu na Ásia o preço, provavelmente em algum momento aqui ele vai subir, isso em dólar, né? Então como a nossa moeda se desvaloriza, como se a gente estivesse ficando no preço mais caro, né? Então é uma commodity. Aí quem produz o galão vai ter que comprar essa resina, né? Esse polietileno, polipropileno, ele vai ser automaticamente mais caro, a embalagem vai ser mais cara. O outro ponto também é que a gente precisa ver, não é o caso talvez no caso da indústria petroquímica, mas tem alguns produtos que a gente não tem capacidade de produzir. Aí de fato a gente tem que importar, né? A gente não tem demanda suficiente, ou a gente não tem tecnologia suficiente, ou a gente não é eficiente em termos energéticos, enfim, por algum motivo a gente tem que importar. Aí a gente acaba importando também a inflação dos outros, que a gente chama, né? Subiu a inflação nos Estados Unidos, a gente importa e acaba, por exemplo, o chip aqui. A gente nunca vai ter uma capacidade de produzir um chip, né, no Brasil. Então, a gente vai importar sempre, e aí vai importar. Subiu a inflação lá do chip, né? Por algum motivo, por exemplo, lá na pandemia subiu muito o custo do frete, né? Então subiu o custo do frete, subiu o preço do chip e a gente acaba importando a inflação dos outros, né? Uma curiosidade aqui, por exemplo, né? Tem alguns tipos de aço no Brasil. A gente tem, de certa forma, uma capacidade boa instalada de aço no Brasil, né? Mas tem alguns aços específicos, né? O que a gente tem uma demanda, às vezes, bastante voláteis, né? A gente não tem capacidade de produzir. Então, a gente acaba importando alguns aços, principalmente a China, o maior produtor do mundo de aço. Então, é um pouco disso, né? E aí são aquelas vantagens competitivas. E, de fato, não vale a pena colocar uma produção local no Brasil por algo muito específico, né? E tem sempre esse conceito de commodity, a gente acaba importando, né, a inflação dos outros, enfim, preço subindo no mundo, a gente acaba importando justo. Vamos pegar aqui o inverso é verdadeiro também, né?
A gente exporta muito café, sumo de laranja, né, carne, proteína, de uma forma geral. Então também o Brasil também se beneficia em alguns momentos dessa parte de uma desvalorização em algum momento. Então assim, não é que a gente só perde, né? A gente também ganha em algum momento um real mais desvalorizado, né? E aí, perguntinha capciosa. Isso influencia mais? Tudo bem que é a condição de fatores que acaba dando, né? Mas isso influencia mais essa resistência, vamos colocar assim, da taxa de juros em cair, né? Do que, exemplo, um arcabouço fiscal ou, como eu falei, a conjuntura, que aí o negócio meio que explode, mas porque isso talvez seja um pouco mais estrutural do que esse outra linha, né? Que é muito volátil, né? Tem arcabouço, não tem algo desse sentido. Qual que você vê que é mais, assim, talvez um fator maior, de maior valor agregado para essa taxa de juros subir? Quando a gente fala de taxa de juros, a gente se preocupa muito com a taxa de juros que sai nos jornais, né, todos os dias, Selic, que é a taxa, né? Selic. Né? Então, assim, é uma meta do Banco Central muito focada no curto prazo. Né? Então, essa Selic em si, a gente tem que olhar para a inflação de curto prazo para saber se a Selic aqui no Brasil ela está fazendo sentido ou não, fazendo um efeito ou não. Aqui no Brasil, no curto prazo, na minha opinião, ela tem um efeito restritivo, mas a gente tem vários impactos, né? Primeiro, Marco, a gente tem uma meta, né, de inflação bastante rígida e eu sou completamente favorável de manter, né, da manutenção dessa meta, porque já primeiro ponto, né? Seja rígida de ser baixa demais. De fato de ser um patamar que o Brasil poucas vezes conseguiu bater, né? Mas eu acredito que a gente tenha que manter de fato essa meta, porque eu sempre falo assim, é sempre o aluno mediano, né? Porque assim, se a meta na sua escola, do seu filho, se a meta é 7, né? O que o aluno ele vai estudar? Para tirar no mínimo um 8, né? Se você muda a média para 6, ele não vai mais estudar para tirar um 8 pelo menos, vai estudar para tirar 7 no máximo, né? Então assim, você acaba ficando mais preguiçoso. Então, piorar. O desafio do Banco Central acaba ficando maior. Então ele tem que, acho que manter, eu sou super favorável, manter a meta, por maior dificuldade. E a gente tem vários efeitos aqui no Brasil quando a gente olha para curto prazo. Tem um efeito de curto prazo, que a Selic, quando a gente aumenta a taxa de juros no Brasil, ela demora ela demora muito para chegar na economia. Então você joga a Selic de 6% para 12% em 2 meses, você começa a perceber isso em 6 meses, o efeito na economia, 8 meses, demora muito para sentir. Esse é o primeiro recado, que inclusive o Banco Central passa muito esse recado nas suas apresentações. O outro efeito é que a nossa economia ela é relativamente pouco impactada com o aumento da Selic. Como assim, Marco? Pouco impactada? Pouco impactada. Então o que acontece? A gente tem muito crédito aqui no Brasil subsidiado, né? Então, esse crédito não tem nada a ver com a Selic. Então, o que acontece? Vamos supor que metade da nossa economia seja subsidiada. Não tem um efeito da Selic. Ou seja, quem acaba pagando conta é o empresário, é o seu cartão de crédito que tem que subir a Selic, a taxa de juros, muito mais do que o necessário para subsidiar aquele cara que não está sendo impactado. Né? Então, tem algumas linhas, especificamente, que não tem relação nenhuma, né, com a Selic. Então, teoricamente, a nossa Selic não precisaria estar rodando em 10%, 11%, 12%. Não, mas é porque... E aí, aqui eu sei que é o momento que eu vou arrumar inimizade, né? Mas é sempre bom, né? É sempre bom. Que aí depois volta a ser amigo. Mas tem um efeito econômico que a gente chama... você vai surfando, né? Então, vamos pegar o exemplo aqui da meia entrada, que é o caso que eu... Um show, qualquer coisa. Exato. Então, por que um show... Tem vários motivos, né? E não é o único motivo, talvez tenha um principal motivo. Mas um dos motivos de um show ser tão caro também é porque quem está pagando um show inteiro, você tem que subsidiar a meia entrada, que existe uma lei, né? E, de novo, eu não sou um defensor, não quero que acabe esse benefício. Mas para você entender a economia como funciona, porque o empresário ele vai ter que compensar isso em algum momento. É o mesmo caso da Selic. Né? O caso da Selic, você tem que subir, talvez, os juros num patamar mais alto para compensar um subsídio que está acontecendo na economia. Então, o efeito da economia ele é marginal. Isso quando a gente fala de Selic, né, especificamente. Quando a gente fala de longo prazo, taxa de juros de longo prazo, a gente está passando por um momento que os economistas, né, têm um medo muito grande, que chama-se dominância fiscal. Né? Então, o que acontece?
essa questão, né, de política monetária acaba sendo dominada por uma questão fiscal. Pô, será que nosso endividamento aqui no Brasil vai continuar aumentando no longo prazo? Será que esses estímulos, né, de enfim, gastos públicos vai continuar trazendo uma inflação recorrentemente num patamar alto no longo prazo? Né? Será que a nossa política monetária perde efeito ou não vai ter um efeito cada vez menor no longo prazo? Então, com isso, a nossa curva de juros de longo prazo ela não cede. Então, ninguém espera que a nossa taxa de juros em 2025, 26, 27, 28 esteja rodando novamente a 10, 9, 8%. Então, esse é um dos receios desse conceito de dominância fiscal. Né? O fiscal ele fica tão alto, de uma forma simples aqui, tão prevalecendo na política, na preocupação de longo prazo, que acaba essa famosa Selic tem que subir muito mais para fazer todo esse efeito. Tá? Então, de uma forma resumida, talvez isso aconteceu lá no período da Dilma, um pouco esse conceito de dominância fiscal, não é um conceito fácil, né, de entender, mas é basicamente isso. Né? A gente começa a ter essa preocupação de que talvez esse ano 2024, ou talvez nos próximos anos, a gente não consiga convergir a inflação para o centro da meta ou para dentro da meta, e grande parte por conta desses efeitos fiscais, desses estímulos, né, fiscais que o governo vem estimulando. Então nossa dívida cresce, né? Nosso endividamento vai crescendo, vai tendo impacto na inflação e a gente não consegue ter essa convergência. A política monetária necessariamente tem que permanecer com juros mais altos para tentar arrefecer em algum momento, mas para subsidiar também todo esse efeito, para ter um contrapeso em relação a todo esse efeito que está acontecendo. Né? E quem... Foi muito técnico agora? Não, acho que deu para aprofundar, porque isso é importante, né? Porque é o famoso, se você aprova, é aquela questão da política e do mercado financeiro, né? Aprovou alguma coisa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e tem muito mais coisa que o mercado não compra, né? Nosso amigo que já veio aqui na aula várias vezes, Alan Gani, fala, tem muita coisa que o mercado não compra, né? Tem muita coisa que o mercado compra, enfim, e aí você tem que ficar de olho. E assim, quem sofre muito, óbvio, né, com essa questão da taxa de juros e também a questão dessa instabilidade, talvez também de perpetuidade de reformas e todo planejamento fiscal, são os ativos de risco, né? Acho que isso é uma coisa que sempre gera dúvida. E sempre também vem aquela questão, aplicar ou não aplicar, ter ou não ter esse ativo de risco no teu portfólio, apesar de nem todo ativo de risco também não responder nesse cenário. Que você tem, exemplo, se a gente for falar de ações, você tem ativos ali que correspondem ao cenário do dólar mais alto, porque você tem a exportação, algo desse sentido. Então, como que é ficar pesar essa dúvida do ativo de risco e não ativo de risco, tirando a parte de investimento na economia real, que também é outra polêmica também, que é você investir, ter uma empresa agora, algo desse sentido, que aí talvez seja um pouco mais ferro e fogo, né? Eu tenho uma taxa Selic e tal, meu ativo livre de risco é esse, então, pô, se aquilo que eu for montar não ultrapassar, não faz sentido. Mas no ativo em si de risco, né, nas ações, algo desse sentido, você consegue talvez ter um mix melhor do que essa coisa mais pragmática ou não. Uma forma bem simples de entender, que eu falo para todo mundo assim, acho que todo investidor, empresário, qualquer investidor vai investir R$1, a gente tem que pensar o seguinte, quanto que vale um ativo hoje, né? Um ativo hoje, ele vale a expectativa de fluxos que ele vai me pagar ao longo da sua vida, né? A sua vida é de 10 anos, qual que é o fluxo dele, né? O fluxo dele é me pagar R$10 aqui e depois R$100 o principal. Então, isso, por exemplo, é o que precifica lá o Tesouro Direto, né? Enfim, você tem uma expectativa de retorno, de resultado e fluxo, então ele tem um preço hoje, né? Esse ativo tem um preço hoje. E aí cabe você decidir quanto que você vai pagar, né, nesse preço aqui, né? Se é muito, se é pouco, tal. E aí a gente tem, de certa forma, vamos colocar assim que a gente chama uma metodologia de fluxo de caixa descontado, né? A gente tem duas grandes variáveis, né? Sendo também super simplista, assim como os conceitos anteriores, né? Pode até ter algum momento, alguma falha aí, mas sendo super simplista, né?
a gente tem basicamente duas variáveis. A gente tem o fluxo de caixa, e chama-se fluxo de caixa descontado. Então, tem o fluxo de caixa e você tem a taxa de desconto, né? O fluxo de caixa, vamos supor, ele é muito sensível às receitas da companhia, né? A companhia vai ter mais receita, vai fazer investimento, vai comprar uma máquina nova, vai ter mais produção, vai vender mais. Esse é o fluxo de caixa, vai ter mais custo e tal. Ok, né? Só que a hora que você faz uma projeção, o seu modelo, né, de valor presente, né, de valor justo, de preço justo, ele é muito, muito sensível à taxa de desconto. Tá. Essa taxa de desconto, ela tem uma forma, um cálculo também, muito debate na academia, mas de uma forma muito simples, ela é muito sensível à taxa de juros, né? Então vamos supor assim, o Pedro vem e fala assim, Marco, eu quero fazer um negócio com você, né? Uhum. Vamos montar uma empresa aqui cuja taxa interna de retorno, ou essa taxa de desconto exigida é de 10%. Se você me der 10% de retorno nos próximos 10 anos, ok, vamos fazer negócio. Ele fala assim, como que eu vou fazer negócio? Se a Selic hoje está 11, né? 11,25 mais exatamente. Se a gente vai montar um negócio, correr risco, enfim, Brasil sempre muda, um monte de funcionário. Como é que você vai ter um negócio que vai me dar 10%? Não, eu não quero ser sócio num negócio que vai me dar 10%. Não. Esse negócio aqui, eu fiz umas simulações, tal, a gente cresce aqui nesse momento, vai me dar uma taxa de retorno de 20%. Opa, legal, eu quero fazer negócio, né? Só que se você fizer uma grande componente aqui, vamos pegar de novo também essa taxa de desconto, tem duas grandes variáveis, né? Vamos colocar assim a taxa de juros de longo prazo, né? Vamos supor que no Brasil seja 10% taxa de juros de longo prazo, mais um prêmio por assumir risco, né? Vamos supor que o prêmio seja 5%, então você quer uma taxa de desconto, uma taxa que te remunere seu capital de 15% no Brasil, tá? Mas vamos supor que a Selic de longo prazo, né, a taxa de juros de longo prazo no Brasil não é 10, é 8, né? Ou seja, se tiver uma taxa de retorno ali de 13, né, você fala, pô, beleza. Mas se ela vai para 10, você fala, não, agora eu não quero mais 13, eu quero 15 pelo menos. Uhum. Se ela vai para 11, você fala assim, pô, não, eu não quero mais 15, eu quero no mínimo 16. Né? Já tá prêmio de risco, né? Ali você fica... Então eu quero... Daqui a pouco na curva tem gente falando que pode ir para 13 a nossa taxa de juros. Então 13 mais um prêmio, eu vou exigir no mínimo 18. Né? E você fizer um negócio, um modelo de retorno de 13%, 18% é completamente diferente. A 13 para de pé, 18 não faz sentido. Né? Então é isso que acontece nesse exato momento de Brasil, que a taxa, o prêmio de risco exigido está cada vez maior. Você consegue ver no leilão do tesouro, consegue ver na bolsa, você consegue ver em qualquer ativo, né, que o investidor está exigindo cada vez um prêmio maior, né, querendo um retorno maior. Ou, pelo contrário, né, ou você exige um retorno maior, vê que o retorno vai ter, então você quer um preço menor. Né, que aí que as ações ou elas caem ou elas não sobem, né, ou o fundo imobiliário não sobe, porque cada vez exigindo esse prêmio maior. Então é uma relação aí de prêmio, né, retorno. Acho que o mais conhecido modelo é aquele famoso CAPM, né? Uhum. Que é basicamente isso, né? Quanto que você exige de retorno para correr risco num investimento, seja em ação, fundo imobiliário, numa empresa, né? Num business, qualquer negócio. Tá? Então, basicamente, essa mudança da taxa de juros de longo prazo, quanto que é longo prazo no Brasil? Vai ser 5, 8, 10 ou 12. É completamente diferente. E isso que mudou, né? No começo do Brasil, no começo do ano, né? Aqui no Brasil era muito menor e agora a gente está cada vez precisando de um prêmio maior para justificar esses preços, né? De uma forma resumida. E você falando isso, né, Marcão? Você pode pensar que uma maravilha. Óbvio, tem a migração, né? De alocação, mas você fala, então, maravilha, vou pegar meu recurso todo da vida que a gente tem e botar tudo em renda fixa, algo desse sentido, né? Um pensamento. Mas isso também tem um risco, né? A gente fala da questão de diversificação, você fala muito disso, né? Da questão de risco, mas tem o seguinte, tirando ali, talvez o título público, né? Tesouro direto, que aí você tem o Brasil como soberano ali por trás, enfim, que não sei se é tão bom ou ruim, assim, enfim. Mas se você pega, às vezes, de privado, você também tem ali empresas por trás disso que podem sofrer com ter que dar esse prêmio maior e acabar
em algum momento, talvez dando default. Tem esse risco também, né? Sim. Não é só a taxa que você vê que é ótima ali, mas alguma coisa também pode estar por trás. Essa alta de juros também é ruim, talvez, pro seu ativo que você está achando que é melhor, né? A gente está passando por um momento aqui de Brasil, aqui falando um pouco mais para o investidor de crédito, né? E crédito privado, né? Especificamente. Mas a gente tem a componente da Selic, né? Vamos colocar assim, né? Então a taxa de juros é de 10%, 11%, 12%. Isso a gente sempre tem que olhar. Mas quando a gente fala de um crédito privado, de uma emissão, de uma oferta, você tem que olhar o seguinte: mas você precisa de um prêmio além disso, né? Então você tem aqui a taxa do Tesouro Direto, do Tesouro, né? Que eu posso colocar. Qualquer empresa deveria ter um prêmio adicional, né? Então, seja Vale, Petrobras, uma empresa menor, Magazine Luiza, você tem que ter um prêmio. No Brasil, a gente está passando por um momento, uma curiosidade, até inclusive grandes fundos têm colocado nas suas cartas de investimentos, que esse spread, né, esse prêmio, ele está muito apertado, está muito amassado, está muito baixo, né? Na minha opinião, ou seja, não está compensando você correr esse risco. É melhor talvez fazer uma alocação no tesouro, né? Ou tem que ser uma taxa muito alta para você compensar o risco, porque você vai alocar numa... Tá, eu vou citar o nome aqui, números são fictícios, né? Mas você vai alocar numa debênture da Vale para ter uma remuneração igual ao Tesouro Direto, Tesouro de 10 anos, né? O título NTNB longo, de 10, e colocando um prêmio de 0,1 a mais, é quase zero, né? É melhor você ficar no Tesouro. Então esses spreads estão muito baixos, tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? O inverso também é verdadeiro. Ah, Marco, mas eu peguei uma empresa lá que está me pagando NTNB mais 3%. Né? Ou seja, se na Vale está quase zero, essa está pagando 3%, é que o risco está absurdamente alto. Será que está compensando o risco? Será que a empresa é saudável o suficiente? Né? Ou se ela está desesperada para correr, para fazer essa captação? Então você tem que olhar não só para a taxa, né? Ah, a taxa vai me pagar 10, 11, 12, 13, 14%. Não, mas quanto que é o spread que essa empresa está pagando? Né? Se vale a pena você correr esse risco. Não, porque tem muito profissional da indústria de crédito que está falando o seguinte: não compensa. Agora, lá fora nos Estados Unidos, que é um mercado muito mais líquido, muito mais dinâmico, lá tem um prêmio do risco de crédito que faça sentido. Tá? Então, um pouco dessa provocação. Olhe não só veja com o seu assessor, com o seu consultor, não só a taxa, mas se está compensando esse prêmio adicional em relação ao risco que você está correndo, como o Pedro falou. Né? Tivemos algumas ofertas aqui de insucesso por conta da oferta, não, porque a empresa acabou entrando numa dificuldade, né? Acabou tendo recuperação judicial, né? Muita despesa financeira, não crescendo o que deveria ou tinha prometido entregar, e acaba entrando em default, ou seja, acaba não honrando os seus pagamentos. E isso é o mundo do crédito, né? O investidor precisa entender mais esse prêmio adicional, que tem esse prêmio em ação, como também tem um prêmio, também esse spread no mundo do crédito também. Pô, alongando, a gente não vai esquecer o fundo imobiliário, hein? Começamos aqui, já passamos... Vamos falar dele. Mas assim, você que é um cara que permeia muito, né? Principalmente pelas empresas, small caps ali, então... O bom de falar em empresas small caps é que são empresas que estão ali naquela batalha para crescimento, né? Para não serem mais small caps, crescerem. O que você vê ali, principalmente dos CFOs, ou seja, os responsáveis financeiros, até dos próprios CEOs ali, os desafios ali deles dentro dessas empresas, visto essa taxa de juro? Claro, cada um tem um segmento, mas talvez o tomar dinheiro, né? Que eu acho que é um balizador aí de todo mundo, né? Em algum momento, talvez todo mundo tenha que olhar pelo menos para tomar dinheiro, fica mais caro, né? E aí isso influencia muito da porta para dentro, né? De número de funcionários, algo desse sentido. E, né, até eu estava escutando um pouco mais cedo, num jornais, falando a questão de também ter um aquecimento no emprego no Brasil, no sentido de uma taxa de desemprego não tá tão alta quanto em outros momentos. Então o cara tem aquilo, né? O cara não consegue contratar, algo desse sentido, e tem uns alinhamentos ali, é um desafio para esses caras, tanto o CFO como o CEO, enfim, quem tá ali na frente da operação, né? Sim, até o pessoal fala assim, pô, as opiniões aí do Sara Vale são muito políticas, né? Politizadas.
Mas voltando só para dar um passo atrás, falando de taxa de juros no Brasil, é uma série de motivos, tá? Não existe um único motivo. Mas um dos motivos também é que a nossa economia nesse ano 2024, ela está mais aquecida do que se esperava, né? Então a gente está crescendo, provavelmente deve crescer mesmo independente do agro que foi em 2023. Serviços, né? Bastante preocupante, mas está mais aquecido. A gente está gerando emprego e isso também traz pressão para a inflação, né? Traz renda, né? Ou seja, a inadimplência não está alta, não perdemos o controle da inadimplência, as famílias estão endividadas, mas a gente tem geração de emprego, temos geração de renda e isso traz também pressão na inflação. As empresas de capital aberto que estão fazendo captação nesse exato momento estão aproveitando porque de um lado a gente tem essa Selic subindo, mas por outro lado a gente tem esse spread mais baixo, né? Tá. Então as empresas, por exemplo, que tinham custo de CDI mais 4% há 2 anos atrás, né? Emitir, né? Elas estão fazendo rolagem, antecipando o vencimento. A própria JBS fez uma rolagem gigantesca, não sei, e aí também utilizou outras empresas do grupo, a Seara, né? Enfim, está sempre fazendo emissão justamente nesse processo. De fazer, eu tinha um custo de capital custo de dívida de CDI mais 4% há 2 anos atrás, agora eu tenho CDI mais 2%, né? Mesmo com a Selic que era 10%, agora está passando para 11%, enfim, subindo, a gente tem um custo, né, nominal, teoricamente, mais baixo, né? As empresas estão tentando compensar de alguma forma, reduzir um pouco esse custo da dívida. São todas que conseguem isso? Não. As empresas precisam ter uma estrutura de capital saudável, gerando caixa. Usualmente as empresas de capital aberto conseguem com maior facilidade, têm uma liquidez maior, conseguem fazer ofertas maiores, mas não são todas as companhias. O inverso também é verdadeiro, né? Quem se endividou lá quando o juros estava 2%, 4%, 6%, e agora, nesse exato momento, a despesa financeira ela corrói praticamente toda a geração de caixa operacional. Então a empresa gera 50 milhões de EBIT ou 20 milhões e consome 100 em despesa financeira. O que essas empresas, infelizmente, têm que fazer? Tem que dar 2, 3 passos para trás. Tem que diminuir contratos, diminuir a operação, tentar liquidar ao máximo, né? Renegociar com os credores, né? Acho que um caso mais clássico nesse ano de 2024 tem sido as companhias aéreas, né? Estão passando o ano inteiro renegociando com todos os seus credores, aí, fornecedores, parceiros, porque mesmo com passagens mais caras, elas não têm conseguido, elas são empresas naturalmente são mais endividadas, né? E aí, com esse custo de capital muito alto, o grande desafio do CFO esse ano 2024 foi fazer essa renegociação. Acho que o caso clássico aqui, a Gol está passando por um momento de estresse e a Azul não chega a esse momento, mas precisa todos os dias sentar com o seu credor para fazer essa renegociação, né? Vai ser um sucesso? Vai. Mas às vezes você tem que dar um pedaço do equity, às vezes você tem que transformar ele no acionista, o banco, você tem que diminuir a operação, devolver aeronaves, né? Infelizmente você vai diminuindo a sua operação porque o custo está muito caro, né? O custo de capital está muito caro, está muito alto no Brasil. Ou seja, para esse profissional, né, é um aprendizado, né? O cara tá nessa batalha que você falou, renegociação de contrato, renegociação de trabalho, e acho que isso a gente vem vendo não só nas grandes, nas pequenas também, essa linha, né? E a gente trabalha esse empresário muito forte, né? Só que aí, Marcão, só para também a galera que tá vendo a gente são várias construções, é um Lego, né? Mais um cubo mágico, né? Que o cara tem que fazer ali, nunca chega nunca no final. Mas aí você mesmo falou, a gente tem um aquecimento na questão do emprego. Sim. Então não tem uma inadimplência muito grande, tá ali no controle. Então você tem as famílias mais ricas, vamos colocar assim, né? Na rica, mas aumentando um pouquinho isso. Essa capacidade de consumo maior, né? Então provavelmente aí no final do ano a gente vai ver talvez um comércio, aí você vê empresas talvez varejistas começando a reagir, porque teve uma porrada no momento, né? A leitura é essa em relação a pelo menos terceiro, quarto trimestre é relativamente positiva, né, nos resultados das companhias. Mas só uma curiosidade aqui, você falou de cubo mágico, quando veio a pandemia, né? Não sei, eu lembro você, eu já faço da entrevista o entrevistador, né? Mas eu lembro que eu falei, o que eu vou fazer agora, né? De novo, diferente, estava em casa e tal. Né?
Daí uma das primeiras coisas que você lembra, primeira coisa que você fez na pandemia, daí eu vou resolver um cubo mágico. Você botou essa meta pra você? Essa meta. E aí eu levei 7 dias para resolver meu primeiro cubo mágico. 7 dias ali no braço, né? Até entender a dinâmica, os algoritmos ali e tal, caramba. Mas resolvi, né? Isso junto com o mercado desabando, você deve falar de mercado, né? Tranquilão aqui, né? Tranquilão, caindo circuit break. Beleza, tranquilo. Vai voltar, o famoso vai voltar e voltou. Toma mais. Só 0 termo. Isso, zero, não dá problema. Não dá problema. Zero, mas toma mais. Quem tinha dinheiro, tomou bem. Aí Mas falando aqui um pouquinho sobre resultados, até a gente tá nesse momento agora de temporada de resultados, né? Nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Aqui no Brasil, de certa forma, aqui no nosso, colocar assim, universo de acompanhamento, de cobertura, a gente tem mais ou menos 80% das empresas têm conseguido entregar resultados pelo menos dentro da expectativa ou melhores do que a expectativa. Então, assim, 15%, no máximo 20% tem decepcionado, né? São pouquíssimas decepções, algumas têm conseguido entregar resultados bons e até melhores do que o projetado. E grande parte disso tem vindo do consumo local, né? Então, empresas de consumo, serviços, varejo, até educação, que é sempre uma crítica aqui das empresas listadas, mas tem conseguido entregar, falar, vou entregar 100, entrega 102, né? Então, não está surpreendendo, entregando 20, 30, 40% melhor do que eu esperava, mas está entregando número dentro ou um pouco melhor, tá? E grande parte disso, lógico, tem 2 fatores, né? Lição de casa, tem várias empresas que fizeram trabalho de lição de casa, redução de custos, tecnologia, melhorar processos, aproveitar esse momento, mas também o macro surpreendendo relativamente bem aqui no Brasil, né? Ou seja, a economia está mais aquecida do que se esperava para alguns setores, né? Posso citar um exemplo aqui até de uma companhia de capital aberto, né? Recentemente divulgou seus números de rodovia, né? Então a CCR está vindo com números muito bons de fluxo de rodovia, né? Expedição de papelão do lado, tivemos o setor também divulgando aí muito forte. O que é papelão do lado? É consumo, né? Você está pedindo mais coisa na sua casa, consumindo mais no seu escritório, né? Tudo chega em papelão do lado. Então, isso que a gente chama de indicadores antecedentes, né? Então eles antecipam o que vai acontecer no PIB, né? Então o que é rodovia? Né? É o caminhão saindo, antecipando, fazendo entrega e tal. Que a CCR, mais especificamente, ela, aí falando até lá do Rio de Janeiro, ela diminuiu outras linhas dela, então ela saiu das barcas, vamos colocar assim, sim, que era a questão aquaviária, só para focar em rodovia, né? Pegou a Rio Santos, começou a trabalhar isso, né? Tá. E os números têm vindo bem fortes nessa setembro, outubro também, já temos algumas prévias, saiu o papelão do lado de outubro já, e números bem bons e bem fortes, né? A economia continua forte, né? Então já antecipando um PIB muito saudável do quarto trimestre. Qual que é a preocupação? Até tem saído muito em jornais. É que esse custo de capital, né, essa taxa de juros muito alta, dominância fiscal, todos esses conceitos que a gente falou aqui hoje, necessariamente, até teve uma apresentação muito preocupante, pelo menos que a minha leitura, é que um dos maiores investidores do Brasil, que é o Ometo, né, o Rubens Ometo, né, um dos sócios donos ali do grupo Cosan, e ele fala assim, tudo bem, eu tenho uma programação de investimento, mas daqui para frente, com esse custo de capital, como a gente falou lá no começo, né? Se eu tinha um projeto que parava de pé a 10% de taxa de retorno, 12% de taxa de retorno, hoje, se tem um projeto de 15% de taxa de retorno, eu já não tenho dúvida se eu vou colocar para frente ou não. E foi isso que ele falou aí algumas semanas atrás, né? Os novos projetos, eu preciso fazer muita conta para justificar, para ver se eu levo para frente ou não, né? Eu preciso ter argumento com esse custo de capital muito alto, né? Um projeto hoje de 12% de taxa de retorno já não para de pé mais, né? E eu lembro que aqui nessa mesa, vou colocar assim, tem mais ou menos uns 6 meses, a gente fez uma aula e você deu esse mesmo exemplo do lado contrário. Positivo. Que que o próprio Medo fala, estava na mente de começar a expandir um pouco mais a questão de projetos e agora você tem uma retração, né, desses projetos. E o ruim disso é que não é uma coisa assim, ele toma a decisão para amanhã. Não. Tá refletindo, vai refletir daqui a 10 anos, porque são projetos longos, né? Então, você está comprometendo, de certa forma, 10, 15 anos para frente, né? Isso não é tão interessante, né? Aí você tem uma rampagem de
de PIB agora, mas daqui a pouco você começa a diminuir porque Exatamente. o custo de capital ficou caro e aí já não tem mais esse fomento todo. Aí já começa, como você falou, os ajustes começam a ficar mais fortes, porque isso provavelmente vai se refletir mais nas empresas também, né? Teve esse ano, mas ano que vem Sim. talvez não mude essa questão do Exato. diminuição, atochar ali um pouquinho, realmente fazer reajuste, ou seja, mandar funcionário embora, vai ter que ter. Então acaba que daqui a 2, 3 anos talvez o PIB esteja prejudicado, né? Isso é uma coisa que influencia muito, né? A preocupação é justamente essa, pegar o caso da Cosan, é uma usina, né, de açúcar e álcool, mas você leva às vezes meses para achar a terra, né? Ou as terras, né? Porque você tem a terra da usina e mais os fornecedores. Depois você leva meses ali para liberar a parte ambiental, depois meses para contratar as máquinas, né? Depois meses para começar o ramp-up da produção. Isso serve para celulose, para a usina de álcool, enfim. Então, você coloca um projeto que a gente brinca 2030, você começa a pensar hoje, né? Uma usina, né? Uma celulose. Então, essa geração de empregos, ela 2, 3, 5 anos gerando emprego. E aí o inverso também é verdadeiro, 2, 3, 5 anos não gerando emprego, né? Se um empresário fala assim, não, vou suspender um projeto, né? Tem alguns projetos que eles são mais dinâmicos, né? Vou abrir uma farmácia. Pô, uma farmácia, você acha o ponto lá, você faz a reforma, compra lá os móveis e começa a contratar as pessoas e coloca lá. Mas será que uma usina, né, de celulose, uma empresa, uma fábrica de celulose, quanto tempo leva, né, para você colocar, achar o financiamento, a produção? Então é um pouco dessa preocupação. Talvez o que a gente chama na economia o nosso PIB potencial, infelizmente, está fadado a ser um crescimento sempre muito pífio, né? O Brasil em algum momento vai crescer 4%. Ninguém espera isso. Não tem essa previsão. E segundo, a gente nunca vai crescer 4% por muito tempo. Se for, vai ser algo isolado, como foi lá no ano passado, foi um ajuste ali da agricultura, que foi muito forte, né? Mas a gente não tem potencial para crescer nem 4%, nem 4% por muito tempo, né? É um pouco dessa preocupação. E aí o empresário vai retendo esse caixa. E né? por causa disso, se eu não tenho essa continuidade, né, de crescimento, você acaba não tendo geração de riqueza real para a população, né? Você não tem ganho de produtividade, né? Tem um cálculo estatístico, né, econométrico, que nosso PIB nos últimos 20 anos, né, a gente deve ter crescido também números arredondados aqui, talvez uma média perto de 2%, né? Posso estar errado aqui nos números, mas vamos supor que tenha sido perto de 2%, né, na média. Grande parte disso, talvez 90% desses 2%, tenham vindo de crescimento demográfico. Né? Então é simplesmente a população crescendo, que a gente chama boom demográfico. Né? Aproximadamente 0,1%, 0,2% disso foi de fato ganho de produtividade. Né? Então a gente não tem ganho de produtividade. O que acontece? A gente não tem ganho de produtividade e a nossa população para de crescer e começa a envelhecer, teoricamente o nosso PIB acaba virando potencial muito pequeno, né? Muito baixo. Então é um pouco dessa discussão. A gente precisa começar a evoluir em ganhos de produtividade, já que a gente não vai ter mais essa mão de obra entrando todo ano na economia, a gente começa talvez em algum momento até ter declínio da população. É aquela empresa que, na verdade, cresce porque contrata mais gente. Né? Chega no momento de realmente aumentar a produtividade de quem está dentro, ainda não consegue fazer, talvez organicamente, né? Então, é uma preocupação, porque, como você bem falou, além de você ter o declínio, né, demográfico, né, já aponta isso, né? Você tem aí alguns apontamentos de censo do IBGE disso, né, envelhecimento da população realmente. E até eu vou você tem um modelo de trabalho também, né? Que pode ser uma polêmica que a gente pode colocar. Não, mas é um modelo de trabalho também que, sim. de certa forma, vai também apontar para esses níveis também, né? Até o pessoal brincando, discutindo polêmicas na internet essa semana foi jornada de trabalho. Isso, né? que fez papo, né? Essa discussão. 4x3, 6x1... Eu falei, pessoal, a brincadeira minha foi assim, o pessoal que está discutindo 4x3, daqui a pouco vai fazer 7 dias de home, né? Vai ser desligado, né? Sim.
fica 7 dias de Roma. Né? 7 do 0. Não, mas é uma coisa que, cara, acaba começando a ter uma pressão também, né? Não é só beleza, não vai aprovar, mas acaba tendo uma pressão. Mas precisa ter sempre do outro lado um ganho de produtividade, né? Assim, o Home já se mostrou que ele não é 100% produtivo, né? Então, assim, alguns setores conseguem, outros não, né? Pelo contrário, tem setores que tem retração de produtividade, então acaba sendo eficiente. Aí o empresário vai fazer conta e fala, pô, então se não tiver essa ganho de produtividade, infelizmente vou ter que acabar desligando pessoas, né? Contratando máquinas, enfim. É um pouco dessa discussão. Eu vou citar um exemplo aqui, por mais polêmico que seja, mas acho que ilustra um pouco disso, né? Quando a gente fala, assim, por exemplo, de banco, setor bancário, o que faz o setor financeiro crescer, né? O setor de grandes bancos, é o tamanho da expansão da carteira de crédito. Tá bom. Né? E quando a gente tem, por exemplo, uma população crescendo, naturalmente a gente tem mais demanda por crédito. Uma tomada de crédito, né? Maior. Então a minha visão, por exemplo, eu acho que vai ficar claro aqui um pouco assim, eu acho que está mudando, tá? Mas olhando para trás, a gente teve os grandes bancos, né? Bradesco e Itaú, conseguindo surfar isso por 10, 20, 30 anos, né? A população crescia, tem mais gente demandando crédito, a carteira de crédito, e eles vão crescendo junto, né? Só que hoje a gente tem duas fotografias, dois bancos relativamente parecidos, só que a gente tem o Itaú, que roda com retorno sobre o patrimônio na casa de 22%, quase 23%, e a gente tem o Bradesco rodando na casa de 12%, 12%, 13%, né? A gente tem quase 10% de diferença, de gap, né? E o que é, para mim, na minha opinião, o que é isso? A diferença chama-se produtividade. Tem algum lugar aqui que o Itaú é muito mais eficiente, porque eles não são tão diferentes assim. Um tem mais seguro, um tem mais mercado de capitais, um tem mais isso. As frentes acabam se Mas equiparando. São bancos de crédito, são bancos de varejo, enfim, né? Ao longo da sua história, fizeram histórias relativamente parecidas, né? O resultado, ele é um resultado bem diferente, né? Então, essa é a minha visão. E aí a visão, lógico, tem uma desculpa ali um pouco do macro, mas tem um pouco do micro, da gestão, né, desses bancos de uma forma geral. Então, eles conseguiram ser gigantes, são desse tamanho, grande parte surfando o crescimento econômico brasileiro, né? Cresce a economia, cresce a demanda por crédito, eles crescem junto o seu patrimônio, né? Mas acho que no longo prazo o resultado está aqui. Agora, lógico que não quero dar call nenhum aqui, mas é um pouco o resultado é esse. Existe uma diferença, um gap, e para mim o Itaú, ao longo das décadas, foi sendo muito mais produtivo e eficiente que o Bradesco não foi. E o ROI é completamente diferente. Só para dar uma polêmica, antes da gente ir pro fundo imobiliário, que a gente tem que acabar falando dele, mas tem espaço, então, nesse contexto, para o Bradesco ser mais eficiente? Não, ele com começar certeza, a ser, com certeza. tipo, mudando a gestão, eles até já estão fazendo algumas estratégias nesse sentido, né? Com certeza. Por exemplo, vem o BTG que também é digital, mas já entra também nessa eficiência, já é uma coisa do banco ser eficiente, né? Enfim, mas tem espaço então para esse Bradesco ser mais eficiente. A grande, acho que tem duas palavras aqui, uma chama-se cultura, a outra chama-se cultura, né? Então as duas são a mesma palavra, né? O que acontece? Primeiro, você tem que implementar uma nova cultura dentro do Bradesco. Não é fácil. É um transatlântico para fazer isso, né? E os atuais executivos já vêm com umas boas sinalizações aqui de mudança de cultura. Outra coisa é o BTG e outros bancos, né, digitais, principalmente, que eles já nascem com uma cultura, que é o caso do Nubank, por exemplo. O Nubank é gigantesco, né? Mas tem alguns números aqui de produtividade muito mais eficientes. Ele já nasceu com essa cultura, o Banco Inter, enfim, com essa cultura que talvez o BTG. Então, o Bradesco, o grande desafio dele é esse, é mudar uma cultura já implementada, né? Então, talvez a gente não perceba em 1, 2, 5, 10 anos, talvez numa próxima geração, mudou a cultura ou não. Então, a gente já vê pelo terceiro trimestre consecutivo uma evolução. Só que a evolução, lógico que elas são lentas, elas acontecem ao longo do tempo, né? Então você tinha uma cultura, só para citar um exemplo, tinha uma cultura dos heads das áreas, diretores serem do Bradesco necessariamente uma figura ali, um profissional que fez carreira dentro do banco, né? Então essa atual gestão fala assim, mas não dá, eu tenho o meu vizinho aqui que tem um baita profissional bom que eu poderia trazer aqui, já fazer crescimento. E até para implementar uma outra cultura, talvez não possa ser a mesma que está lá dentro. Né? Tem isso, né, de certa forma. A que está lá dentro. Então você já vê alguns movimentos bem bacanas,
ainda bastante distante dos seus pares, mas você vê uma evolução. A crítica agora é assim, qual que vai ser essa velocidade, né? Daqui para frente. Mas a gente já começa a ver que são 3 trimestres consecutivos já de melhora. Talvez já teve um ponto de inflexão. Agora é implementar. A gente sabe que às vezes mudar a cultura já é difícil. Depois transformar isso em resultado talvez seja mais difícil ainda, né? Que é um pouco do desafio do Bradesco, né? Então está sendo feito. Tem muita coisa sendo bacana, sendo transformada. Mas eu acho que leva tempo. E o difícil também é dizer se em algum momento vai fechar esse gap, né? Será que o Bradesco primeiro, em quanto tempo consegue e se ele consegue chegar? Porque, na minha opinião, também o Itaú está há alguns anos na frente. Ele não vai parar, né? Ele não vai parar também. Vai lamber, na verdade. Do jeito que vai lamber. E como você falou, tem outros participantes hoje, né? Que também disputam até profissionais, né? Sim. Porque o cara vai pro Bradesco e no Bank. Sim. O cara, hoje o cara já pensa, né? 10 anos atrás nem existia esse pensamento, né? Mas BTG... E acho que até, assim, o pessoal dos millennials, aí, as novas gerações, me corrija se eu estiver errado. Mas, assim, por exemplo, você tá lá com 20, 25 anos. A nossa geração falou, eu quero fazer uma carreira no Bradesco. Eu quero fazer uma carreira no Itaú, no Citibank. Hoje, se você tiver a oportunidade, quero fazer a carreira no Bradesco ou no Nubank, essa nova geração talvez fala, não, eu vou no Nubank. Me identificou muito mais. Né? Vou no Nubank. Então tem também esse desafio de atrair, né? E aí perde esses talentos. Gente boa, né? Muita gente boa. Bradescão foi bom, hein? O pessoal gosta de Bradescão, hein? Mas pra gente não deixar o pessoal de lado, e nossos fundos imobiliários aí, Marcos Saravari? Sofrem um pouquinho, como é que estão? Mas também continua ainda sendo uma categoria aí que é bem vista, vamos colocar assim, né? Primeiro ponto que não pode esquecer nunca de fundo imobiliário, que ele é um ativo de renda variável, né? Sim, então ele tem alguns conceitos que se assemelham a um bond, né? Tem, mas ele é uma renda variável. Então embute risco, oscilação, volatilidade, incerteza, né? Então a gente precisa lembrar disso. Eles são negociados em bolsa. Então, assim como as ações, também eles sofrem dessa variação dos títulos públicos, né, da curva de juros, da Selic, eles acabam sofrendo bastante também, né? Principalmente os seus preços, tá? Os seus preços em bolsa. Não necessariamente eles serão impactados nos seus dividendos nominais, né? Então, por exemplo, se é um galpão que está alugado por 20 anos, né, por 20 locatários super grandes, contratos bons, longo prazo, reajustado por inflação, né? Ele falou, vou pagar R$10 por cota nos próximos 20 anos, né? Reajustado por inflação. Não perdeu nenhum cliente. Mas as cotas, Saravari, caíram 20%. E uma coisa é a cota. Mas ele deixou de pagar, teve inadimplência, perdeu o valor. Às vezes pode ser uma belíssima oportunidade. Porque o yield que era de 1% agora por mês, agora está em 1,5%. Né? Que não representa o que a empresa é efetivamente, né? Só mais uma vol de bolsa mesmo, né? O galpão está lá. Pelo contrário, o terreno se valorizou, né? Ou seja, a cota vale muito menos que o valor patrimonial, né? O patrimônio dos ativos, o patrimônio mesmo, que está dentro do fundo. Então, é um pouco separar isso. O inverso também, a gente pode ter fundos imobiliários que compraram ativos, né, que a gente chama fundos de papéis, que aí de fato a empresa teve dificuldade, está com dificuldade de pagar, teve inadimplência, teve default. Então aí é merecido uma penalidade, uma penalização. Então tem um impacto da taxa de juros direto e indireto, né? Na bolsa, talvez o fator indireto seja mais sensível e traga mais volatilidade, né? Ou seja, Marco, a curva de juros vai subindo, automaticamente a ação sofre e também os fundos imobiliários vão sofrendo também. Vai ter menos investidor, mais gente querendo vender, gente preocupada, tal. Mas nesse momento surgem belíssimas oportunidades. Tá? Então sempre precisa avaliar muito bem o ativo, conhecer o ativo que você está investindo, assim como uma ação, como renda variável. Mas se você é investidor, por exemplo, de perfil de renda, né? Se o seu ativo continua pagando renda, pode ser uma oportunidade de você aumentar a posição, né? Principalmente que eu chamo dos ativos de tijolo, né? Os ativos, um shopping center, né? Um galpão, enfim, como tudo isso. Tá? Então você precisa entender sempre os efeitos e os efeitos que a gente chama assim, essa correlação negativa. Abriu a curva de juros, necessariamente
Todos os fundos vão sofrer, alguns mais, outros menos, mas precisa ver se o fundamento, né, do seu fundo sofreu ou não. Tá? Então acho que é um pouco disso que a gente está vivendo hoje. E é o inverso verdadeiro também. Você vai ver nesse exato momento, como os preços estão muito baixos, também dividendos muito altos, se não teve mudança de fundamento. Você vai ter fundo aí pagando 1% por mês. Porque é relativo, mais, né? A cota preço, fica alta. E só para finalizar, vou me dar essa liberdade de colocar mais um elemento que é a primeira vez que você tem talvez uma, não digo crise, mas uma queda do fundo imobiliário com esse elemento, que foi a possibilidade de você operar vendido em fundo imobiliário. E a gente sabe, né, quem trabalha com ações há um tempo, quando você dá essa possibilidade, geralmente o investidor que sabe operar vendido, ele vê essa tendência, né? Então, se tem uma tendência que queda, ele vai lá, faz um aluguel para poder vender a cota antes, né? Mesmo não tendo. Então isso também derruba um pouquinho ali os preços e em algum momento, se você tiver uma pressão também, tem o chamado squeeze, né? Que a gente chama, que é todo mundo comprando e ele sobe. Então, como você falou de oportunidade, realmente possa ser pegando ali os fundos interessantes, né? Dentro dos seus fundamentos, mas possa ser uma bela oportunidade mesmo de olhar para o seu portfólio. Tá? Acho que vale olhar com carinho. Né? Sim. Marcão, brigadão. Não tem pouco que a gente não fazer uma aula. É importante pra caramba, a galera gosta muito. A gente vai colocar nas nossas plataformas, enfim. Dá um recado final pra gente, talvez seja a última aula do ano, porque a gente tem convidados para poder, né? Também preencher o nosso espaço. Quando a gente fala de curva de juros, a gente sempre olha assim muito o título de 10 anos, mais, né, ou seja, NTNB de 10 anos, ou curta, que a gente chama, né? Vamos pegar aqui 2029, mais um prêmio, né? Nesse exato momento a gente está, o Tesouro, né? Se entrar no site do Tesouro Direto, você está pagando ali algo próximo de 7%, né? Ou seja, inflação mais 7%. Isso é muito bom para você, investidor, mas a gente precisa entender que isso está acontecendo, o mercado está precificando um momento de estresse, tá? Então, se a gente tiver alguma melhora do ambiente internacional, principalmente do ambiente local, essa curva de juros pode fechar, deveria fechar, e aí ter uma rápida valorização dos ativos de renda fixa, de renda variável, né, de fundos imobiliários, de ações, tá, de uma forma geral. Também os títulos também se valorizam nesse possível momento. Tá, o que eu estou querendo dizer? Inflação mais 7%, IPCA mais 7%, ele acontece raríssimas vezes no histórico do Brasil. Então, de fato, estão precificando um momento delicado, né, de estresse, mas ao mesmo tempo, assim como foi lá em 2016, né, final de 15, ao longo de 16, também criou-se uma grande oportunidade. Né? Se a gente repetir esse cenário, que seja agora, que seja daqui 1, 2 anos, para quem está fazendo essa acumulação, essa construção de portfólio, né, pode ser uma belíssima oportunidade de comprar bons ativos a preços justos, né, que a gente chama, a preços atrativos. Né? Eu só não respondo aqui se o retorno vai acontecer em um mês, ou se vai acontecer, eu espero que aconteça nos próximos 12, 24 meses, a gente tenha uma reprecificação dos ativos, mas de fato eles estão sendo precificados, negociados a um momento de estresse, e isso é a oportunidade para quem está aumentando, alocando, né, nesse exato momento. Marcão, obrigado demais, mais uma vez. Muito obrigado. E o próximo programa você já volta aqui pro meu lado. Com certeza. Valeu, meu irmão. Obrigadão. Obrigado. Valeu. Volte lá, @FDB. Um abraço.